De garota tímida a rainha corajosa, o livro de Ester é incomum por duas razões. Juntamente com Ruth, é um dos únicos dois livros na Bíblia com nome de mulheres. E juntamente com o Cântico dos Cânticos, é um dos únicos dois livros na Bíblia que nunca mencionam o nome de Deus diretamente. Como resultado desses fatores, muitas pessoas têm dificuldade em compreender Ester. É uma história emocionante e romântica, mas a pergunta permanece: por que está incluída na Bíblia? Qual é o ponto de nos fazer ler isso? Que lições concebíveis podemos tirar disso? Como foi escrito durante o tempo do exílio judaico, Ester é um dos poucos livros na Bíblia que se passa inteiramente fora da Terra Prometida. Ester, juntamente com Ezequiel e Daniel, também foi escrito nessa época, embora Ester tenha sido escrito muito mais tarde que os outros dois livros. Esses textos explicam como os judeus se comportaram enquanto viviam entre não-cristãos. Como resultado, eles podem servir como uma referência valiosa para como os cristãos devem se comportar em comunidades não cristãs. Durante esse período da história, uma coalizão de medos e persas foi bem-sucedida em derrotar a Babilônia. Deus não coagiu os judeus a retornarem à terra que ele lhes havia prometido. Quando Ester é apresentada a nós como uma criança que perdeu ambos os pais e foi trazida sob os cuidados de seu primo mais velho, Mordecai, que vivia em Susa, é fácil ver em Ester, capítulo 2, versos 1 a 18, porque muitos veem Ester, que também é chamada Hadassa, como uma mulher tímida, calma e mansa, que é amada e aceita por todos. O livro de Ester começa com um banquete luxuoso que ocorre dentro do palácio do rei Assuero, também conhecido como Rei Xerxes. Depois de beber vinho, o monarca deu a ordem para sua esposa, a rainha Vasti, dançar na frente de todos para que pudessem admirar o quão deslumbrante ela era. O embriagado Xerxes ordenou que seus camareiros trouxessem a rainha Vasti, que estava hospedando as mulheres em um banquete separado, porque ele queria exibir sua beleza para todos. Ele insistiu que ela comparecesse à festa, e ela se recusou, o que enfureceu o rei em grande medida. Depois de consultar seus sábios conselheiros, o rei foi informado de que a ação de Vasti daria um mau exemplo para as mulheres de todo o reino. Foi então proposto que Vasti fosse removida de sua posição como imperatriz, utilizando um decreto real, e que a ordem fosse tornada pública em todo o império. O rei agiu rapidamente e transformou a recomendação deles em lei, e ele ordenou que fosse divulgada em cada região e na língua nativa de cada povo. Mais tarde, quando a fúria do rei Xerxes havia diminuído, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que ele havia decretado sobre ela. Então os atendentes pessoais do rei propuseram que se busque belas jovens virgens para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino para trazer todas essas belas jovens para um harém na cidadela de Susa, que sejam colocadas sob os cuidados de Hegai, o eunuco do rei, que está encarregado das mulheres, e que lhes sejam dados tratamentos de beleza. Então, que a jovem que agradar ao rei seja rainha em vez de Vasti. Esse conselho agradou ao rei, e ele o seguiu. Havia então na cidadela de Susa um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que tinha sido levado ao exílio de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os cativos levados com Joaquim, rei de Judá. Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa, a quem ele havia criado, porque ela não tinha pai nem mãe. Esta jovem, que também era conhecida como Ester, tinha uma figura graciosa e era bonita. Mordecai a adotou como sua própria filha quando seu pai e sua mãe morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas jovens foram levadas à cidadela de Susa e colocadas sob os cuidados de Hegai. Ester também foi levada ao palácio do rei e confiada a Hegai, que estava encarregado do harém. Ela o agradou e ganhou seu favor. Imediatamente, ele lhe providenciou tratamentos de beleza e comida especial.
Ele designou a ela 7 atendentes femininas escolhidas do palácio do rei e a mudou, junto com suas atendentes, para o melhor lugar do harém. Ester não havia revelado sua nacionalidade e origem familiar porque Mordecai havia proibido-a de fazer isso. Todos os dias, ele andava de um lado para o outro perto do pátio do harém para saber como estava Ester e o que estava acontecendo com ela. Antes de chegar a vez de uma jovem de ir ao rei Xerxes, ela tinha que completar 12 meses de tratamentos de beleza prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 com perfumes e cosméticos. E assim, ela iria ao rei. Tudo o que ela quisesse lhe era dado para levar do harém ao palácio do rei. À noite, ela ia lá. E de manhã voltava a outra parte do harém, sob os cuidados de Saasgás, o eunuco do rei, encarregado das concubinas. Ela não retornaria ao rei, a menos que ele ficasse satisfeito com ela e a chamasse pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, a jovem que Mordecai havia adotado, filha de seu tio Abiail, de ir ao rei, ela não pediu nada além do que Hegai, o eunuco do rei encarregado do harém, sugeriu. E Ester conquistou o favor de todos que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, na residência real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. Agora o rei estava atraído por Ester mais do que por qualquer outra mulher, e ela conquistou seu favor e aprovação mais do que qualquer uma das outras virgens. Então, ele colocou uma coroa real em sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, para todos os seus nobres e oficiais. Ele proclamou um feriado em todas as províncias e distribuiu presentes com liberalidade real. Ester era mansa, ouvia aqueles que a guiavam e era bonita. No entanto, mais tarde ela é confrontada com a verdade sinistra sobre um homem que odeia seu povo tanto que procura exterminá-los da face da terra. Infelizmente, ele é um homem que tem o poder e a conexão para cumprir suas promessas malignas. Depois desses eventos, o rei Xerxes honrou Ramã, filho de Amedata, o Agagita, elevando-o e dando-lhe um assento de honra superior ao de todos os outros nobres. Todos os oficiais reais no portão do rei se ajoelhavam e prestavam homenagem a Amã, pois o rei havia ordenado isso a respeito dele. Mas Mordecai não se ajoelhava nem lhe prestava homenagem. Então os oficiais reais no portão do rei perguntaram a Mordecai: "Por que você desobedece ao comando do rei?" Dia após dia, eles falavam com ele, mas ele se recusava a obedecer. Portanto, eles contaram a Ramã sobre isso para ver se o comportamento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhes havia dito que era judeu. Quando Ramã viu que Mordecai não se ajoelhava, nem lhe prestava homenagem, ele ficou furioso. No entanto, tendo descoberto quem era o povo de Mordecai, ele desprezou a ideia de matar apenas Mordecai. Em vez disso, Ramã procurou uma maneira de destruir todo o povo de Mordecai, os judeus, em todo o reino de Xerxes. No 12º ano do rei Xerxes, no 1º mês, o mês de Nisã, o Pur, isto é, a sorte, foi lançado na presença de Amã para selecionar um dia e mês, e a sorte caiu no 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: "Há um certo povo disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino que se mantém separado. Seus costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e eles não obedecem às leis do rei. Não é do interesse do rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que um decreto seja emitido para destruí-los, e eu darei 10.000 talentos de prata aos administradores do rei para o tesouro real." Então o rei tirou seu anel de sinete do dedo e o deu a Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo dos judeus. "Guarde o dinheiro", disse o rei a Ramã, "e faça com o povo como quiser."
Então, no 13º dia do primeiro mês, os secretários reais foram convocados. Eles escreveram, no roteiro de cada província e na língua de cada povo, todas as ordens de Hamã aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos nobres de vários povos. Esses foram escritos em nome do próprio rei Xerxes e selados com seu próprio anel. Despachos foram enviados por mensageiros a todas as províncias do rei com a ordem de destruir, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, em um único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e saquear seus bens. Uma cópia do texto do édito deveria ser emitida como lei em cada província e divulgada a todos os povos de todas as nacionalidades, para que estivessem preparados para aquele dia. Os mensageiros saíram, apressados pela ordem do rei, e o édito foi emitido na cidadela de Susa. O rei e Hamã sentaram-se para beber, mas a cidade de Susa estava perplexa. Ester capítulo 3, versos 1 a 15. Esta ameaça traz à tona uma Ester feroz e ousada, que é famosa por ser a salvadora corajosa dos judeus. Claro, ela fica com medo no início. Ir ao tribunal do rei sem ser convidada era proibido e poderia levar à morte. Mas seu primo a lembra de que ela nasceu para essa razão. Então ela se levanta para orar e jejuar com determinação para ser parte do resgate de seu povo. Eventualmente, ela desenvolveu a coragem de falar por seu povo e usar sua influência de forma positiva. Ester, capítulo 4, versos 1 a 17. Quando Mordecai soube de tudo o que havia sido feito, rasgou suas roupas, vestiu-se de saco e cinzas e saiu pela cidade, lamentando-se em voz alta e amargamente. Mas ele foi apenas até o portão do rei, porque ninguém vestido de saco era permitido entrar nele. Em cada província a que chegou o édito e a ordem do rei, houve grande luto entre os judeus, com jejum, choro e lamentação. Muitos se deitaram em saco e cinzas. Quando os eunucos e atendentes femininas de Ester vieram e lhe contaram sobre Mordecai, ela ficou muito angustiada. Ela enviou roupas para ele vestir em vez de saco, mas ele não as aceitou. Então, Ester convocou Hataque, um dos eunucos do rei, designado para atendê-la, e ordenou-lhe que descobrisse o que estava perturbando Mordecai e por quê. Então Hataque saiu para Mordecai na praça da cidade, em frente ao portão do rei. Mordecai lhe contou tudo o que havia acontecido, incluindo o valor exato do dinheiro que Hamã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Ele também lhe deu uma cópia do texto do édito para sua aniquilação, que havia sido publicado em Susa, para mostrar a Ester e explicá-lo a ela. E lhe disse para instruí-la a ir à presença do rei para implorar por misericórdia e suplicar por seu povo. Hataque voltou e relatou a Ester o que Mordecai havia dito. Então ela o instruiu a dizer a Mordecai: todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que para qualquer homem ou mulher que se aproximar do rei no pátio interno sem ser chamado, há apenas uma lei, que serão mortos, a menos que o rei estenda o cetro de ouro para eles e poupe suas vidas. Mas já se passaram 30 dias desde que fui chamada para ir ao rei. Quando as palavras de Ester foram relatadas a Mordecai, ele enviou esta resposta: não pense que porque você está na casa do rei, você, entre todos os judeus, escapará. Pois se você permanecer em silêncio neste momento, alívio e libertação para os judeus surgirão de outro lugar. Mas você e a família de seu pai perecerão. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição real. Ester tomou sua decisão e então ordenou que todos os judeus jejuassem junto com ela por um total de 3 dias. Depois disso, ela apareceria diante do rei, comentando sobre as famosas e heróicas palavras de Ester: se eu perecer, perecerei,
Matthew Henry diz o seguinte: embora meu perigo seja grande e evidente, considerando a clareza dessa lei e a incerteza da mente do rei e a severidade que ele mostrou à minha predecessora Vasti, ainda assim, em vez de negligenciar meu dever para com Deus e seu povo, irei ao rei e me lançarei alegre e resolutamente na providência de Deus para minha segurança e sucesso. Em tempos difíceis, um cristão não deve ter uma visão derrotista, mas sim uma otimista, especialmente ao se aproximar do trono celestial para obter graça para ajudá-lo em seu tempo de necessidade. O fatalismo é a mentalidade errada para ter nessas situações. Podemos nos aproximar de Deus com ousadia e autoconfiança, já que o cetro do perdão de Deus nos foi estendido no Calvário. Portanto, venhamos com ousadia ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e encontrar graça para ajudar em tempos de necessidade. Hebreus capítulo 4, verso 16. Isso vem como uma surpresa, vindo de alguém tão cauteloso, mas porque Deus está ao seu lado, ela mostrou favor em vez de julgamento. E ela salva seu povo de uma maneira que nunca foi esquecida até agora. Ester capítulo 5, versos 1 a 4. No terceiro dia, Ester vestiu suas vestes reais e ficou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava sentado em seu trono real no salão, de frente para a entrada. Quando ele viu a rainha Ester de pé no pátio, ficou satisfeito com ela e estendeu-lhe o cetro de ouro que estava em sua mão. Então Ester se aproximou e tocou a ponta do cetro. Então o rei perguntou: "O que é, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Mesmo até metade do reino será dado a você." "Se for do agrado do rei," respondeu Ester, "que o rei venha hoje junto com Amã a um banquete que preparei para ele." Ela faz esse trabalho discretamente, de modo que Amã nem mesmo está ciente de seus planos até que seja tarde demais, momento em que seus esforços se voltam contra ele e ele sofre as consequências. Ester simplesmente convidou o rei e seu ministro favorito, Amã, para o banquete. Neste ponto, o quarto banquete no livro, durante a refeição, o rei tentou descobrir o que a rainha desejava. Mais uma vez, Ester procrastinou, pedindo mais uma vez que Assuero e Amã retornassem no dia seguinte para outro banquete. Então, ela faria seus sentimentos conhecidos. Pessoas diferentes têm ideias diferentes sobre por que Ester planejou esses dois atrasos antes de fazer seu pedido. Número 1. Ela desejava mais tempo para se ingratiar com o rei, tendo caído em desgraça com ele. Número 2. Sua coragem a abandonou ambas as vezes. Número 3. Ela queria criar suspense e convencer o rei de que seu negócio era mais do que um capricho passageiro. Número 4. Ela queria aumentar o ego de Amã e pegá-lo desprevenido antes de revelá-lo como um assassino cruel. Talvez elementos de todas essas ideias tenham entrado em sua estratégia. Amã deixou o banquete de bom humor, cheio de orgulho. Ele ficou furioso quando encontrou Mordecai em seu caminho para fora do palácio, mas se conteve de retaliar violentamente. Ele reuniu seus amigos e sua esposa, Zeresh, e recitou todas as coisas boas que haviam acontecido com ele. A única nuvem em seu horizonte era aquele judeu teimoso. Sua esposa lhe aconselhou a fazer uma forca de 22,5 metros de altura, depois conseguir permissão do rei para enforcar Mordecai nela. Isso agradou a Amã, então ele fez a forca. Deus garantiu que o rei Assuero permanecesse acordado para que ele pudesse frustrar o plano de Amã. Quando Amã estava dormindo, o rei, que sofria de insônia, decidiu aproveitar a situação, fazendo com que as crônicas de seu reinado fossem lidas para ele. A parte do livro que foi lida continha o relato da tentativa de assassinato contra ele que havia sido impedida por Mordecai. E essa providência foi fornecida por Deus. Após conduzir algumas pesquisas, descobriu-se que ele nunca havia recebido qualquer reconhecimento ou compensação por esse serviço. É interessante considerar a incrível interligação de circunstâncias que obtemos nessa história. Existe a trama principal e a trama subjacente.
bem como as engrenagens dentro das engrenagens e circunstâncias penduradas em cima de outras circunstâncias. Todas essas são moldadas juntas para trabalhar no grande plano que Deus tem. O Senhor tem completo domínio sobre a situação. Amã provavelmente chegou ao palácio pela manhã para fazer sua proposta ao rei Assuero de executar Mordecai. Surpreendentemente, foi ao mesmo tempo que o rei sentiu o desejo de mostrar gratidão ao homem que o havia salvado do plano de matá-lo. Assuero cumprimentou Amã, fazendo a consulta geral. O que deve ser feito ao homem a quem o rei se deleita em honrar? Uma vez que Amã entrou na sala, um homem que estava sob a impressão de que havia chegado a hora de brilhar, Amã sugeriu o desfile mais elaborado e a concessão de honras, segundo apenas aquelas do próprio rei. Após isso, o monarca emitiu uma ordem a Amã para que se apressasse e concedesse todas essas honras não a Amã, mas a Mordecai. Amã saiu para a cidade e disse que seu inimigo mais feroz era aquele que o rei agradava em honrar. Um espírito altivo sempre precede uma queda, e o orgulho sempre leva à ruína. Provérbios capítulo 16, verso 18. O orgulho vem antes da destruição, um espírito altivo antes da queda. Em nossos dias, há um homem a quem o rei se deleita em honrar, o Senhor Jesus Cristo. Deus decretou que todo joelho se dobrará a ele, e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, verso 10. Bíblia amplificada. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre em submissão, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Depois de ser derrotado, Amã voltou para casa e contou à sua família sobre os eventos incomuns que haviam ocorrido. Sua esposa e vários amigos mais astutos reconheceram um presságio de sucesso para os judeus e fracasso para Amã nos assuntos daquele dia. No entanto, era hora de Amã se apressar para o jantar de Ester. Ester, capítulo 7, versos 1 a 10. Então o rei e Amã foram ao banquete da rainha Ester, e enquanto bebiam vinho no segundo dia, o rei novamente perguntou: Rainha Ester, qual é o seu pedido? Será concedido a você. Qual é a sua solicitação? Mesmo até metade do reino será concedida a você. Então a rainha Ester respondeu: Se encontrei favor aos seus olhos, majestade, e se for do agrado do rei, conceda-me a vida. Este é o meu pedido, e poupe o meu povo. Esta é a minha solicitação. Pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se tivéssemos sido vendidos apenas como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: Quem é ele? Onde está ele, o homem que ousou fazer tal coisa? Ester disse: Um adversário e inimigo, este viu Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei se levantou com raiva, deixou seu vinho e saiu para o jardim do palácio. Mas Amã, percebendo que o rei já havia decidido seu destino, ficou para trás para implorar à rainha Ester por sua vida. Assim que o rei voltou do jardim do palácio para a sala do banquete, Amã estava caindo no sofá onde Ester estava reclinada. O rei exclamou: Ele vai até mesmo molestar a rainha enquanto ela está comigo na casa? Assim que a palavra saiu da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos atendentes do rei, disse: Um poste de 22 metros e meio de altura está junto à casa de Amã. Ele o fez para Mordecai, que falou em defesa do rei. O rei disse: Empale-o nele. Então empalaram Amã no poste que ele havia preparado para Mordecai. Então a fúria do rei se acalmou. Ester recebeu a casa de Amã e Mordecai recebeu sua posição. Amã não estava mais presente, mas seu plano odioso ainda estava em movimento. Ester apareceu sem ser convidada diante do rei mais uma vez, sem se importar com sua própria vida, e suplicou em lágrimas por seu povo. O cetro de graça foi estendido a ela mais uma vez. Ela pediu que o primeiro decreto fosse revogado.
No entanto, nenhum édito assinado e selado por um rei persa poderia ser alterado de acordo com a lei persa. No entanto, após lembrar Ester do que ele já havia feito por ela, o rei permitiu que ela e Mordecai escrevessem um contradecreto ao primeiro. Os escribas do rei foram convocados e Mordecai ditou uma proclamação concedendo aos judeus o direito à vida e proteção. A nova lei foi rapidamente levada aos cantos mais distantes do reino em cavalos reais rápidos. Tendo descartado seu saco, Mordecai saiu do palácio em roupas de esplendor. Os judeus ficaram cheios de alegria quando ouviram sobre a súbita reviravolta dos eventos, enquanto o restante do povo estava cheio de pavor. Não querendo ser contados entre seus inimigos, muitos gentios se converteram ao judaísmo nessa época. Quando o dia fatídico chegou, os judeus se reuniram em suas respectivas cidades e destruíram seus inimigos. Até os príncipes e governadores ajudaram os judeus porque temiam Mordecai, o segundo homem mais poderoso do reino. Ester pediu que os judeus em Susã tivessem mais um dia para erradicar qualquer foco restante daqueles que planejavam matá-los. Ela também exigiu que os corpos dos 10 filhos de Hamã fossem publicamente enforcados. O livro de Ester conclui com a exaltação de Mordecai. O fato de não termos registro de sua morte é bastante notável, porque a história da maioria dos homens termina com algum tipo de obituário. Não a de Mordecai. Mordecai estava preocupado com o bem-estar de seu povo. Mordecai foi um verdadeiro patriota, e quando foi elevado à posição mais alta sob Assuero, ele usou sua posição para promover a prosperidade de Israel. Nisso, ele foi um tipo de Jesus que, sentado em seu trono de glória, não busca o seu próprio bem, mas gasta seu poder em prol de seu povo. Todo cristão deve ser um Mordecai para a igreja, esforçando-se pela sua prosperidade ao máximo de sua capacidade. Alguns são colocados em posições de riqueza e influência. Que honrem o Senhor nos lugares mais altos da terra e testemunhem por Jesus diante de grandes homens. Outros têm algo muito melhor, a saber, a comunhão íntima com o Rei dos Reis. Que se lembrem de orar diariamente pelo povo do Senhor que é fraco, duvidoso, tentado e desanimado. Mas deve haver mais do que apenas uma boa história. Por que este livro está incluído na Bíblia? É apenas para nos mostrar como ser corajosos em uma posição pública? Então, quão importante é o livro de Ester para os cristãos? Ester é um exemplo de obediência, humildade, modéstia e lealdade. Nesta história, vejo Deus trabalhando para preservar o povo de quem seu filho nasceria. Vejo isso no jejum e oração do povo, quando eles primeiro souberam do plano hediondo contra eles. Vejo isso na crença de Mordecai, de que Deus salvará o povo primeiro. Ele até disse a Ester que alguém mais o faria se ela não estivesse disposta a servir como canal de Deus. Ele não disse explicitamente o nome de Deus, mas estava implícito. Isso foi uma confiança incrível na soberania de Deus. Vejo isso na coincidência de eventos de que Mordecai havia salvo a vida do rei anos antes, que Xerxes havia escrito isso em seu diário, que Xerxes não conseguia dormir e leu a página exata em seu diário onde Mordecai foi mencionado. Se o nome de Deus não é mencionado no livro de Ester, seu dedo certamente está. Ester foi corretamente apelidada de romance da providência por um estudioso. Ester e Daniel viveram durante o mesmo período e enfrentaram o mesmo exílio. Eles eram duas pessoas longe de casa, mas Deus os colocou em posições de poder em uma sociedade pagã. Sem comprometer seus princípios, eles fizeram avanços significativos em promover o reino de Deus. Como resultado, a história nos encoraja a avançar social e profissionalmente até o máximo possível, desde que não comprometamos nossas convicções religiosas. Como Deus pode nos colocar em posições de influência para o bem do reino, devemos estar abertos a deixar que Ele nos posicione onde podemos fazer progresso.
Indivíduos são usados por Deus. Só é preciso uma pessoa para mudar as coisas completamente. Deus usa homens e mulheres, e todos nós estamos em exílio. Cristãos não pertencem a este mundo. Somos desajustados porque nossa cidadania está realmente no céu. Nosso apego a este mundo está sendo gradualmente removido, enquanto nos preparamos para nossa residência permanente no paraíso. No entanto, Deus pode utilizar pessoas nos reinos deste mundo, desde que essas pessoas permaneçam fiéis aos seus ideais e não se esqueçam de quem são. Deus pode usar pessoas dispostas a serem promovidas, mas não dispostas a serem assimiladas. Cristãos são constantemente pressionados a se integrar para se protegerem de serem perseguidos, e a assimilação é vista como uma alternativa mais segura. Há um risco para os cristãos de conformarem seu comportamento ao da população em geral para evitar serem destacados e vistos como diferentes. Mas Deus trabalha através de pessoas únicas que não têm medo de se destacar da multidão. Uma canção comumente cantada em escolas dominicais chamada "Ouse ser Daniel, ouse ficar sozinho". Tanto Daniel quanto Esther estavam preparados para dar suas vidas em vez de negar a Deus ou comprometer sua confiança nele. Deus pode preservar seu povo. Deus protegeu Daniel enquanto ele estava na cova dos leões, assim como Sadraque, Mesaque e Abed-nego, enquanto estavam na fornalha ardente. Através de Esther, ele também garantiu a segurança dos judeus em Susa. Se você deseja eliminar o povo de Deus, primeiro você precisa eliminar Deus. As pessoas que Deus escolheu para salvar estão seguras. Mesmo que pereçamos por ele, seremos mantidos vivos para sempre. Como um lembrete, podemos ter a certeza de que a igreja continuará a existir por toda a eternidade. O mundo está sob o controle de Deus. O evangelho cristão é o evangelho do reino. Tanto Daniel quanto Esther colocaram as primeiras coisas em primeiro lugar quando se tratava do reino de Deus. Descobrimos que isso é verdade ao ler esses dois livros. Deus governa sobre todos os reinos humanos e Deus exalta e humilha aqueles que ocupam posições de autoridade. Deus é o Deus de Israel. É apenas com sua permissão que os reis e rainhas humanos deste reino podem reinar. Ele está no comando disso. Há outro uso da palavra reino. Existem os reinos humanos do presente, mas também há o reino divino do futuro, quando Deus assumirá o governo mundial. O reino de Deus tomará o lugar de todos os reinos atualmente existentes nesta terra. Portanto, é imperativo que reconheçamos que o trabalho de Daniel e Esther ainda não está completo. Eles demonstraram integridade enquanto serviam como líderes no Império Pagão, e como recompensa, Deus os ressuscitará para governar no reino que ele estabelecerá. Portanto, quando Jesus retornar a esta terra, Esther estará lá com ele. Portanto, em vez de simplesmente ler a Bíblia por seu conteúdo histórico, devemos lê-la como uma instrução para as pessoas com quem podemos entrar em contato um dia. Teremos toda a eternidade para conhecer esses maravilhosos santos de Deus. Reinaremos ao lado dos santos do Altíssimo com o Filho do Homem no trono. Todos os que se mostraram fiéis serão usados novamente nesta terra para compartilhar o governo no reino de Cristo. Não importa o quão assustados, tímidos ou envergonhados estejamos, Deus ainda pode nos usar para cumprir seus grandes planos e trazer libertação para os outros. A história de Esther nos leva a uma jornada de coragem, fé e providência divina. Ela nos ensina que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus está sempre presente, guiando-nos e protegendo-nos, mesmo quando não podemos ver sua mão diretamente. A vida de Esther é um testemunho de que Deus pode usar qualquer um de nós, independentemente de nossas fraquezas e medos, para realizar seus propósitos grandiosos. Ao refletirmos sobre o que aprendemos, vemos que a fé e a obediência são poderosas. Esther não apenas salvou seu povo, mas também demonstrou que a verdadeira coragem vem de confiar em Deus acima de tudo. Sua disposição de arriscar a própria vida por amor ao seu povo é um exemplo sublime de sacrifício e devoção.
Que possamos, como Esther, ser corajosos diante dos desafios, confiando que Deus está sempre no controle. Que sejamos instrumentos de sua vontade, prontos para agir com amor e justiça, independentemente das circunstâncias. Lembremos que, assim como Deus usou Esther para salvar seu povo, Ele também pode nos usar para realizar grandes feitos, se estivermos dispostos a confiar e obedecer. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.